Com a reforma protestante, um ganho muito grande que veio para o cristianismo foi a sensibilidade dos aspectos locais da fé cristã. Todo mundo protestante, todo, praticamente sem exceção, não me recordo de alguma exceção, fez um esforço significativo de tornar a mensagem bíblica conhecida do povo, por uma compreensão clara de que somente aquilo que é compreendido pode ser crido e produzir edificação. Portanto, onde o protestantismo chegou, houve a escolha do uso da língua popular, vernacular, a língua que o povo falava para comunicar a fé e como expressão de culto. Isso não foi privilégio dos protestantes. A igreja cristã no Oriente já havia feito isso, porque lembra que antes da Reforma Protestante, em 1517, houve o chamado Grande Cisma, em 1054, quando os cristãos orientais, chamados cristãos ortodoxos, da igreja ortodoxa, não reconhece o bispo de Roma como sua autoridade, porque o Papa Leão quis crescer e exigir submissão de toda a cristandade para as suas orientações. E a igreja no Oriente disse, não, peraí, nós temos uma vasta tradição também, temos teólogos desde os primeiros séculos, a teologia profusa sendo ensinada aqui da tradição grega, nós temos nossa própria língua, temos a nossa cultura, temos a nossa teologia, respeitamos as administrações regionais, nós não aceitamos essa imposição. Então, eles rejeitaram um governo institucional universal por parte do bispo de Roma, rejeitaram uma imposição linguística e litúrgica da parte de Roma, e também rejeitaram uma sentença do credo apostólico, que diz que o Espírito Santo é enviado do Pai e do Filho também. Por esses três motivos, houve a ruptura da Igreja do Oriente com o Ocidente. Os protestantes fizeram algo semelhante aos ortodoxos. Entenderam que o cristianismo, conquanto seja uma fé universal, ela se manifesta localmente, em língua, liturgia e traços próprios, e liderança própria. E aí as igrejas protestantes se tornaram majoritariamente, na sua maioria, igrejas nacionais. O cristianismo ortodoxo, grego, russo, eslavo, armênio, egípcio, vários cristianismos no Oriente, já eram expressões de cristandade mais étnicas, nacionais. De tal maneira que a identificação do povo com essa fé era muito mais próxima. Fala a minha língua, tem um líder nativo. E aí você não tem uma monocracia institucional nas igrejas do Oriente. Um bispo mandando em todas. Existem administrações regionais que fez algo semelhante. Qual o ganho disso? O ganho é que a comunicação da mensagem do Evangelho fica muito mais próximo da pessoa, pela língua, pela cultura, pela liturgia, pensada e elaborada e executada mais próximo da vida das pessoas, de tal maneira que a mensagem seja mais facilmente compreendida. Contudo, o desafio está em lutar para que não se perca uma visão universal. A igreja é uma e é universal, está em todos os lugares. E aí, qual é o ponto que eu gostaria de destacar para vocês? As igrejas protestantes se tornaram majoritariamente igrejas nacionais. O grande prejuízo, e eu falo com temor e tremor diante de Deus, vem, por exemplo, a nossa igreja presbiteriana do Brasil, que é uma igreja majoritariamente pensada para ser uma igreja de Brasil. Está no próprio nome da nossa denominação. Nós somos a igreja presbiteriana do Brasil. Até pessoas maduras na fé e na teologia têm pouca maturidade transcultural e internacional, católica, romana, porque toda a nossa vida é gerenciada institucionalmente pelo nosso CNPJ, que lida dentro dos limites do nosso país, do Oiapoque a Chuí. Nós sabemos precisamente quais são todos os passos para lidar quando alguém se mostra vocacionado para o pastoreio dentro da IPB, no campo nacional. Mas nós não sabemos, por exemplo, como lidar com a vocação missionária transcultural, achamos estranhos. A igreja, mesmo a visível, é universal. O que me ajudou a perceber isso de uma forma ilustrativa, a teologia já estava muito clara, sempre esteve para mim, foi quando eu visitei a igreja no Líbano.
A nossa igreja irmã presbiteriana, fruto do trabalho missionário, que chegou lá também como fruto do trabalho missionário da mesma expansão, que veio do mesmo seminário de Princeton do século XIX, veio missionário para o Brasil, foi para o Oriente Médio, foi para a América Latina, foi para a Ásia, lá na Coreia, foi uma geração de ouro que Princeton experimentou. Teólogos altamente qualificados, mas que entenderam que o âmbito da igreja de Deus é o mundo, e que a igreja é uma só, ela não é uma igreja dos Estados Unidos da América. Aquela denominação que nos gerou foi uma denominação com uma visão missionária riquíssima e mandou gente pelo mundo afora. E chegando lá no Oriente Médio, pregou o evangelho, é constituída uma igreja, uma denominação que é chamada Sínodo Evangélico Unido, que tem 2 presbitérios só. Estou falando da igreja presbiteriana lá no Líbano. Um presbitério do Líbano e um presbitério da Síria. Gente, isso é fantástico. Porque aquela igreja nasce sabendo que ela não é nacional. Ela já nasce sabendo, enquanto instituição, de que o seu chamado, a sua vocação vai para além do seu país. Quando há uma reunião denominacional, a reunião é de 2 países. Claro, são 2, não são 200 e tanto. Mas, do ponto de vista prático, tem uma influência muito grande. E nós discutimos isso ricamente quando estávamos lá na Albânia. Porque um elemento de coesão identitária é um elemento linguístico. E, bem, se nós teremos, até discutimos, que nome vai ser essa igreja? Vamos falar, igreja de fala albanesa. Pensamos em colocar, mas fica feio, né? Se falar igreja presbiteriana de fala albanesa, ou igreja evangélica presbiteriana de fala albanesa. Por fim, acabou ficando Kisha Undilori Stiptar. Kisha Undilori Presbiteriana Stiptar, que em albanês significa Igreja Evangélica Presbiteriana Albanesa. Albanesa, não da Albânia. Por quê? Porque existe um grupo de albaneses que tenta buscar o seu reconhecimento como nação no Kosovo. De fato, eles estão independentes da Sérvia, têm língua própria, governo próprio e tudo, mas até hoje as Nações Unidas não reconhecem como uma nação própria. E já se iniciou um trabalho lá, um missionário nosso vivendo no Kosovo. No entanto, a nossa ideia era que fosse uma denominação só, que transpassasse os limites nacionais, porque isso comunica uma ideia de uma igreja visível que também é universal.